Fala, meu filhote, sou de novo aqui, professor Vitor Mardoc, estou aqui no YouTube para a gente continuar o nosso curso de estática. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio do corpo extenso, vamos falar sobre torque, vamos falar sobre binário de força, vou falar sobre centro de gravidade, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, filhote, olha só. A gente vai falar hoje de equilíbrio do corpo extenso. Mas antes de eu falar de fato sobre o equilíbrio, eu quero te introduzir a uma grandeza nova, uma grandeza que a gente não estudou ainda, que é o momento de uma força. Cara, momento de uma força é o nome de registro no cartório dessa grandeza, tá bom? Mas o apelido dela, que é até mais famoso, é o torque, tá bom? Nós vamos estudar agora torque, que é o momento de uma força. Bem, de maneira muito simplificada. O torque, bora botar uma aspas bem grande aí, tá? Ele é a força de uma rotação, tá? Uma rotação, ela é mais intensa quanto maior for o torque, beleza? Aqui eu botei uma alavanca, tá? Aqui eu tenho um certo ponto fixo, ela está associada aqui a uma parede, e eu apliquei nessa alavanca uma força F. Quando eu apliquei uma força F, essa alavanca girou, tá? Essa tendência de rotação produzida é o que a gente vai chamar de torque, que é esse T meio diferentezinho que tem aqui, tá bom? O torque, ele depende sim da força que eu faço no sistema, mas ele também depende do tamanho do braço da minha alavanca, que é esse Bzinho que eu coloquei aqui, é o tamanho da minha alavanca, tá? De tal modo que o torque, então, vai ser o produto entre força e braço. O torque é maior quanto maior for a força e o torque é maior quanto maior for o braço dessa alavanca. A unidade de torque, então, vai ser força é dada em newton e o braço é uma distância, vai ser dado em metro, tá? Então aqui eu tenho newton vezes metro. Não vai me falar newton por metro, tá? Por favor. Quando a gente fala por, significa uma razão, um em cima do outro. Aqui não, tu vai falar newton vezes metro ou newton metro, como se fosse uma coisa só, tá bom? Olha só, gente, outra coisa importante é que quando a gente vai aplicar uma força numa alavanca, essa força ela só produz torque se ela for perpendicular à direção do braço. Por exemplo, aqui, ó, o meu braço está na horizontal e eu apliquei aqui uma força F na diagonal, tá aqui de vermelho, tudo bem? Como nós já debatemos na primeira aula de estática, quando a gente tem uma força que está assim inclinada, a gente faz a decomposição. Então aqui eu tenho a minha força F e a decomponho numa parte horizontal que é Fx e numa parte vertical que é Fy. Nesse caso, quem produz torque é justamente o Fy, que é perpendicular ao braço. Então o torque nesse pedaço seria Fy vezes o braço, tá bom? Tem que ficar atento porque ele pode cobrar isso aqui numa prova para ti. Agora que a gente já falou sobre torque, já explicou como calcula, o que é, vamos falar de fato sobre as condições de equilíbrio de um corpo extenso. Um corpo extenso, ele pode fazer duas coisas. Ele pode transladar, tudo bem? Ele pode se mover e ele pode rotacionar. Então, para que um corpo extenso fique em equilíbrio, ele tem que estar em equilíbrio de translação, ou seja, a força resultante tem que ser igual a zero, ele tem que estar em equilíbrio de rotação também. Gente, para que um corpo esteja em equilíbrio de rotação, é necessário que o torque no sentido horário seja igual ao torque do sentido anti-horário, tal qual está desenhado bem aqui. Ah, Mardoc, na hora de fazer a questão, eu nunca sei o que é anti-horário e o que é horário. Gente, é assim, um gira para um lado, o outro gira para o outro. Tanto faz na tua questão quem tu chamar de horário ou anti-horário, tá bom? O que importa é que um vai girar para um lado, o outro vai girar para o outro. Você tem que ver qual é o torque que você tem na sua questão, tá bom? Bom, a condição de equilíbrio é essa, tá bom? Só que a gente vai aproveitar que a gente está falando sobre torque e corpo extenso para falar também sobre a rotação de um corpo. Aqui eu tenho o binário de forças, que é um sistema que não está em equilíbrio, é um sistema que vai girar. Eu tenho aqui uma barra e o ponto fixo dessa barra não vai ficar nas extremidades, como nessa alavanca que eu coloquei aqui. Esse ponto fixo fica exatamente no meio da minha barra. E aí, quando eu aplicar aqui uma força de um lado e uma força do outro, veja, essas forças estão em sentidos opostos. Uma está para cima e a outra está para baixo. E mesmo assim elas vão produzir um torque com a mesma orientação. Vai fazer o sistema girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá bom? Isso é um binário de forças. Um exemplo de binário de forças é o volante de um carro. O volante de um carro eu aplico forças em sentidos opostos que produzem o torque em somente uma direção.
Um outro exemplo de binário de forças seria a maçaneta do teu chuveiro, sabe aquela que é redondinha? Está aplicando ali forças em sentidos opostos que produzem uma rotação em somente um sentido. O torque de um binário é a força, uma vez a força, tá? Ah, Mandoca, mas tem força dos dois lados. Pois é, aqui olha só. O torque desse lado daqui seria F vezes B sobre 2. E desse lado daqui também seria F vezes B sobre 2. Quando eu somar um com o outro, eu vou ter F vezes B. Então aqui eu tenho a força vezes o braço do meu binário, que é todo o tamanho do binário. Fechou, galerinha? Ó, anota aí que agora a gente vai falar sobre centro de gravidade e alavancas. Vamos lá, filhote, vamos completar agora a nossa aula de equilíbrio do corpo extenso. Vamos falar sobre centro de gravidade, vamos falar sobre as alavancas, tá? Cara, o centro de gravidade é o ponto de um corpo onde a gente vai concentrar, onde a gente vai desenhar a força-peso, tá? É muito comum em questão de estática ele te dá a barra, tá? E te dá o peso dessa barra. Aí tu pensa, pô, Mandoc, como o peso da barra influencia na questão? É simples. Esse peso é uma força e ele também vai produzir torque, tá bom? Mas para saber como é o torque que ele vai produzir, eu preciso saber onde é que eu vou desenhar essa força. Ó, sempre que a gente tem um corpo regular, como é esse quadrado e essa barra aqui de cima, o centro de gravidade fica exatamente no centro desse corpo. Então, se a minha barra tiver 5 metros, 2,5 de um lado, 2,5 do outro, bem no meio vai ter o meu centro de gravidade, tudo bem? Que é o meu ponto de equilíbrio desse corpo. Fechou? Cara, tem que saber isso, tem que saber onde desenhar a força-peso na hora de fazer a questão. Quando um corpo ele não tem um formato regular, como esse aqui de baixo, o centro de gravidade ele é deslocado para onde tem maior massa, tá bom? Para onde tem uma concentração, uma densidade maior de massa. Você não precisa fazer cálculo com isso aqui para ensino médio, mas é importante entender essa teoria e saber para onde vai, tá bom? Então, o meu centro de gravidade ele é deslocado para onde eu tenho maior concentração de massa. Só uma ressalva. Você não vai precisar fazer cálculo com isso se você for fazer uma prova de vestibular regular. Se você for fazer uma prova de vestibular para militar, precisa saber sim isso, tá bom? Por enquanto ainda não é o nosso enfoque aqui. Bom, então o centro de gravidade é isso, não te esquece. Quando o corpo é regular, quando eu tenho uma barra regular, esse centro de gravidade é desenhado bem no centro geométrico do corpo. E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre as alavancas, cara. E aí existem 3 tipos de alavanca. A alavanca interfixa, a alavanca interpotente e a alavanca interresistente. Bom, para que você entenda isso, eu primeiro preciso que você saiba que eu não falei algumas, eu não falei a maioria, eu falei todas, as alavancas são formadas por 3 tipos de forças. As forças fixas, que são as forças que mantêm o meu sistema fixo, né? Porque para rotacionar eu preciso ter um ponto fixo. Tem a força potente, que é a força que você vai fazer na alavanca, e a força resistente, que é a força que você quer vencer. Por exemplo, a minha alavanca interfixa é uma alavanca onde a força fixa vai estar no meio, vai estar entre as duas forças. Olha só, aqui eu tenho como uma gangorra a minha força fixa, a minha força resistente e a minha força potente bem aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, a força fixa está entre a força resistente e a força potente. Um exemplo disso aqui seria uma gangorra, um alicate também é um tipo de alavanca interfixa, tá bom? Então, olha só, tenho aqui força resistente, não vai confundir com força resultante, tá? Pelo amor de Deus. É força resistente, a força que eu quero vencer. A força que mantém o sistema fixo e a força potente, que é a força que eu aplico nesse sistema. A próxima alavanca que eu coloquei bem aqui é uma alavanca interpotente. Então, quem vai no meio é a força potente. Olha só, aqui eu tenho a força fixa, aqui eu tenho a força resistente do outro lado e no meio eu tenho a força potente. Um exemplo de alavanca interpotente seria o hashi, que você come sushi, ou, por exemplo, uma pinça. Tudo bem? A pinça é um exemplo de alavanca interpotente, tal qual o hashi. E por último, mas não menos importante, nós temos a nossa alavanca interresistente. Tudo bem? A minha alavanca interresistente é uma alavanca cuja força resistente está entre a força potente e a força fixa, como você pode ver aqui no desenho. Um exemplo de alavanca interresistente seria o carrinho de mão. Você tem a ponta fixa lá na roda, você tem a carga no meio e você tem a força potente, que é a força que você aplica no sistema. Fechou? Galerinha, com isso a gente vai finalizando a nossa aula de estática, tudo bem?
Cara, juntando as duas aulas de estática, você vai conseguir resolver a maioria das questões de estática de vestibulares do Brasil, tudo bem? Ficou com dúvida em alguma coisa? Acha que ficou faltando alguma coisa? Comenta aqui embaixo, eu posso te ajudar, eu posso responder. A gente está aqui para se ajudar. Então eu espero estar te ajudando com esse conteúdo e eu espero que tu me ajude deixando seu like, se inscrevendo no canal e mandando esse vídeo para quem você acha que precisa aprender física sem trauma. Até a próxima, meus amores!